Olá pessoal, sou Daniela Abreu e trago para vocês mais uma coletânea de relatos. E a pedido dos meus queridos ouvintes, estou trazendo episódios mais longos. O que é que vocês não pedem que eu não faço, né? E quem puder e quiser, você pode me ajudar a bater a meta no Apoia-se. Lembrando que esse podcast ele é totalmente independente, é narrado e editado por essa pessoa que vos fala. Então, se você curte meu trabalho e torce pelo crescimento e continuidade deste projeto, o seu apoio é muito importante. Então, bora para os relatos de hoje. Espero que vocês gostem. Assombrações de Campina Grande. Moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei minha infância na casa de meus avós, juntamente com meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns lá no quintal, por trás da casa. Vou contar algumas histórias assustadoras, bom, pelo menos para mim, que aconteceram com a minha família, e outras comigo, meu irmão, meu primo. É importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose, e havia muitas imagens de santos, entre aspas, e entidades na casa, que serão melhor explicadas no final. Relato 1. Esse aconteceu com meu tetravô, minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho desafeto que planejava matá-lo, e sempre ficava na tocaia. Mas ele sempre passava, ora com a mulher, com crianças, ora com um grupo de pessoas, de modo que seu vizinho nunca tinha chance. Perto da hora de morrer, ele chamou meu tetravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. E meu tetravô respondeu que todas as vezes passava por aquele caminho sozinho. Relato 2. Esse se passou com meu avô, que era caminhoneiro nas décadas de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite e estava muito cansado, então resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. Quando estava acomodado, viu alguém batendo na janela do caminhão. Quando ele foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado e o amigo disse para ele ir embora imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. Depois, quando ele chegou em uma cidade, soube que tinham matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. Relato 3. Eu era uma criança ainda, tinha uns 8 anos de idade, atualmente tenho 30. E na casa do meu avô tinha muita antiguidade, inclusive da família. Ficavam todos expostos na sala de visitas, lugar que eu, meu irmão e meu primo tínhamos pavor de ir à noite. Dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze, em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada, que eram do meu tetravô, o mesmo da primeira história. Uma noite, não sei porquê, fui na sala de visitas, ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, me arrepiei todo. Uma pessoa estava deitada no sofá, coberto até as cabeças com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Corri na mesma hora, voltando em seguida com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Relato 4. Ao lado dessa sala de visitas tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. Esse quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado. Um banheiro antigo, enorme, tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. Nessa hora à noite, meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. Ele tinha uns 7 anos e começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro dizendo: "Peraí que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar, chorando. E então fomos ver o banheiro e estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas meu irmão e meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas, sombras de cabeças no quintal onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens lá de dentro. Hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas.
Sou evangélico atualmente e sei que Cristo me protege do mal e sempre peço por minha família, mas sei que aquela casa tem algo que ainda hoje me incomoda. Esse é mais um relato do site casafantasma.org e foi enviado pelo Marvin, de Campina Grande, Paraíba. Funcionário exemplar. Minha tia foi trabalhar como faxineira em uma grande empresa e, normalmente, o seu horário de fazer a limpeza era depois do expediente. E algumas vezes, ao limpar uma determinada sala, que era imensa e cheia de mesas, limpava rapidamente para não incomodar um funcionário que às vezes ficava fazendo serão após o expediente, mesmo porque ele não dava confiança para ela e continuava concentrada em seu trabalho. Uma vez ela foi comentar com outros funcionários como aquele era esforçado, que ficava trabalhando até mais tarde. Então, eles perguntaram como era esse rapaz, e ao descrevê-lo, as mulheres se entreolharam, uma vez que a descrição que a minha tia deu não correspondia com nenhum dos funcionários que trabalhavam com elas naquele momento. Então, uma delas perguntou em qual mesa esse funcionário trabalhava, e a minha tia apontou o local, para espanto de todas. Aquela era exatamente a mesa de um funcionário que trabalhou com elas anos antes, porém já havia morrido uma vez que havia cometido suicídio. Esse microrrelato está no site casafantasma.org e foi enviado pela Mirna, do Rio de Janeiro. Toda vez que eu passo na rua, sei lá, qualquer lugar que eu vejo um velhinho sentado na porta, um monte de tempo ali sobrando, sabe? Aquela vida que não tem mais pressa. Aí eu fico com uma vontade de conversar. Só que aí eu tenho uma dificuldade imensa de puxar assunto. Então aqui no meu bairro tem alguns velhinhos que ficam sentados na porta de casa, né, da casa deles. E aí eu fico ali e tal, vou passar com a minha cachorra e aí eu... Não consigo, gente. Eu fico imaginando como que as pessoas chegam para abordar os outros assim, né? E conversar numa boa, eu não sei. Não aprendi isso. Aí, beleza. Aí tem um velhinho aqui, né? Que fica sentado na porta da casa dele. Aí, esses dias eu passei. Aí, eu vi uma forma de puxar assunto com ele. Que lá na frente da casa dele tava cheio de gatinhos, né? Esses gatinhos miauzinhos. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter um assunto. Aí o que eu fiz? Eu parei lá e perguntei assim, falei, uai, esses gatinhos aqui, faz dias que eu vejo esses gatinhos, né? E ele, minha filha, pessoal aqui, os vizinhos foram embora, mudaram e deixaram os gatinhos pra trás, tudo abandonado, não sei o que. Aí pronto, aí eu já me sentei, eu já estava ali familiarizada com o assunto, né? Porque eu entendo muito bem de gato. Aí a gente ficou conversando muito e quando já tava assim uns 10 minutos de prosa, aí eu dei um jeito de enveredar o assunto pra esse lado sobrenatural. E não é que ele tinha uma história pra contar? Aí eu vou ler aqui pra vocês a história do meu vizinho. A possessão. No ano de 1974, eu era um jovem rapaz de 18 anos e trabalhava como caseiro em uma chácara num povoado chamado João Silvestre, no Rio Grande do Norte. O dia transcorria normalmente quando fui surpreendido por gritos de um vizinho que bradava aos quatro ventos que a Socorro estava doida. Corri em direção à casa da Socorro, não por curiosidade, mas pelo desespero do grito do vizinho, presumi que precisavam de ajuda. Socorro era uma jovem, magra feito um palito, mas o que vi quando cheguei em sua casa não era coisa desse mundo. 4 homens tentavam segurar a moça franzina, mas ela estava com uma força sobrenatural. Todos que ali estavam se entreolharam. Sabiam das histórias que contam que quando a pessoa está possuída por espíritos demoníacos, adquire uma força normal, independentemente de seu porte físico. Após muita luta corporal, um dos homens conseguiu imobilizar a moça, cruzando aqueles braços finos pelas costas. Ela tentava se soltar, mas, percebendo que estava imobilizada, começou a ofender todos que cruzavam seu campo de visão. Eram xingamentos perversos e obscenos. Como era possível uma moça jovem do interior possuir um vocabulário tão vasto de palavras imundas? Não tardou, ela trocou os xingamentos por outra arma igualmente suja e constrangedora. Ela começou a revelar o segredo mais íntimo dos que ali estavam. Para minha sorte, ela apenas me xingou.
Um tempo depois, um dos poucos moradores que possuía carro a levou para a cidade mais próxima para ser atendida por um médico, mesmo alguns dizendo que seria melhor levá-la para a igreja. Depois desse episódio perturbador, voltei para os meus afazeres na chácara e logo o sol se pôs, dando por encerrado o meu expediente naquele cansativo dia. Eu morava sozinho na casa da chácara, protegido por uma velha espingarda, que por sorte nunca precisei usar, até aquele dia. Estava preparando o meu jantar quando ouvi batidas fortes na porta da sala. Larguei tudo o que estava fazendo e fui verificar quem era. Intrigado, pois nunca recebia visitas, ainda mais naquela hora da noite. Quando me aproximava da porta da sala, as pancadas soaram da porta dos fundos. Abri a porta da sala e não havia ninguém lá fora. Voltei para a cozinha e quando estava me aproximando da porta dos fundos, as batidas retornaram para a porta da sala. Nesse momento, um arrepio tomou conta do meu corpo. Senti meus pelos todos eriçados. Percebi que algo muito estranho estava acontecendo, pois não poderia ser nenhum engraçadinho me pregando uma peça. Não tinha como ir de um extremo ao outro da casa em tão pouco tempo, já que as laterais do terreno possuíam uma cerca muito bem feita que dificultava a passagem. Não que fosse impossível passar por ela, mas certamente levaria muito mais que os milésimos de segundos que as batidas se alternavam. Peguei a espingarda, mesmo sentindo que aquilo que batia nas portas não se feriria como a bala. Quando a batida retornava para a porta da sala, eu a abri com toda a coragem que ainda me restava e corri em direção à casa do senhor Manuel Lucas e da senhora Divalda, meus vizinhos mais próximos, que me abrigaram naquela noite. Contei a eles o ocorrido, e eles acreditavam que os demônios que atacaram Socorro naquela tarde estavam assombrando a todos que lhes perturbaram. No dia seguinte, voltei para casa e a vida seguiu normalmente. Felizmente, não tenho mais nada de sobrenatural para relatar. Esse relato foi contado pelo senhor Pedro Avelino, de Palmas, Tocantins. Noite assustadora. Eu moro em uma casa pequena, em uma cidade pequena. A casa tem 2 quartos, um banheiro, uma sala média dividida em sala de jantar, sala de visitas, uma cozinha e a área de serviço. Eu moro aqui com o meu marido e 2 filhos, que têm 8 e 2 anos. Alugamos a casa. Ela pertence à mãe de um amigo nosso. A casa sempre pertenceu à família dela, mas ela fala que ninguém nunca morreu aqui e nada de ruim também nunca chegou a acontecer. Moramos aqui há pouco mais de 1 ano. Eu sempre soube que há alguém ou algo na casa conosco. Apesar de eu nunca ter visto um fantasma, eu sempre vejo coisas com o canto do olho, coisas estranhas que não têm explicação, coisas que quando eu viro para ver, não estão mais lá. Ou eu ouço passos nos outros cômodos quando não tem ninguém lá. De vez em quando eu sinto uma batida no pé da minha cama quando estou deitada descansando. E não importa se é dia ou noite, sempre que eu olho, nunca tem ninguém. Às vezes pequenas coisas somem, chaves do carro que estavam na mesa da sala, um pequeno porta-retrato que estava na mesinha de cabeceira no quarto e aparecem em lugares completamente estranhos, como dentro da pia da cozinha. Mas nada nunca machucou ou ameaçou a segurança de ninguém da minha família. Apesar de pequenos sustos, tudo estava indo bem. O meu marido não acredita no sobrenatural, então ele ignora tudo que é coisa estranha que acontece. Até que em uma noite escura de lua nova, as coisas ficaram muito estranhas e assustadoras. O meu irmão, de 31 anos, e o filho dele, de 13, acabaram se mudando de volta para a nossa cidade, vindo do Rio de Janeiro. Ele tinha vendido a casa antes de se mudar para o Rio, mas como as coisas não deram certo, ele acabou voltando. E como eles não tinham onde ficar, o meu irmão e o meu sobrinho ficaram conosco por umas 2 semanas. Como eu disse, a casa é pequena e depois de um tempo ele se mudou para a casa da minha mãe. Mas o meu sobrinho ficou em casa. A casa da minha mãe também é pequena. Numa noite, o meu sobrinho e eu ficamos acordados vendo TV até tarde. E lá pelas 3h30 da manhã, decidimos que era hora de ir dormir. Eu estava acabando de fumar mais um cigarro antes de ir para a cama e nós ainda estávamos falando e assistindo TV.
Eu estava sentada em uma cadeira do lado da porta do corredor, virada para a TV, e o meu sobrinho estava no sofá, virado para o corredor. De repente, ele parou de falar no meio de uma frase e falou que viu um fantasma passar pelo corredor, saindo do meu quarto e indo para o quarto dos meus filhos. Eu virei para dar uma olhada, mas claro, não vi nada. E naquele instante, a minha cadelinha Dina correu para o quarto das crianças. O meu sobrinho e eu fomos para o quarto das crianças e a Dina estava deitada de costas no chão entre a cama das crianças, abanando o rabo. Isso fez os pelinhos da minha nuca se arrepiarem. Fui ver se as crianças estavam bem e chamei a Dina para a sala. Eu perguntei para o meu sobrinho o que ele tinha visto. E ele falou que era uma forma meio borrada, tinha uma aparência transparente, era meio acinzentado e parecia estar flutuando em vez de andar. Ele falou que tinha a forma de uma pessoa, mas não muito nítida o suficiente para saber se era homem ou mulher. Ele falou que o fantasma não olhava para a sala, apenas olhava para a frente enquanto andava. Apesar dele ter visto o fantasma, meu sobrinho não estava tão assustado quanto eu. Perguntei para ele por que ele não estava assustado e ele falou que quando viu aquilo, teve a impressão de que o fantasma não queria causar mal a ninguém. Mas ele falou que ainda assim não queria ficar sozinho na sala e eu estava meio apavorada. Então decidimos ficar acordados mais um pouco. Depois de uns 15 minutos, a coisa ficou realmente assustadora. Nós podíamos ouvir trovões ao longe e estávamos falando de como seria bom ter um pouco de chuva quando o Argus, o meu pastor alemão, que fica do lado de fora da casa, começou a latir. Na hora, meio que ignoramos os latidos e continuamos a conversar, quando ouvimos passos do lado de fora da porta de entrada. Todo esse tempo, o Argus estava latindo feito louco, então decidimos dar uma olhada pela janela da sala, que fica na parte da frente da casa. E não tinha ninguém. Agora, o meu sobrinho e eu estávamos realmente assustados. Voltamos para o sofá e nos sentamos, e o Argus parou de latir e entrou na casinha dele. Ouvimos uma batida forte na porta dos fundos, que fica na cozinha. Isso fez com que a gente pulasse do sofá e ficássemos em pé no meio da sala. Mas o Argus não abriu a boca. Então, novamente, ouvimos os passos indo para a parte da frente da casa. Dessa vez, fui para o meu quarto e acordei o meu marido e falei que tinha alguém do lado de fora da casa fazendo alguma coisa. Ele se levantou e, ainda meio grogue e mal-humorado, foi dar uma olhada lá fora. Ele não viu nada e falou que estávamos ficando loucos e voltou para a cama. Já era quase 4 da manhã e estava começando a chover forte. E estava caindo uns trovões bem fortes também. Nós dois ficamos lá na sala, sentados, ouvindo a chuva forte e os trovões, tentando entender o que tinha acontecido, quando de novo ouvimos uma batida muito forte na porta de trás. Dessa vez, até o meu marido ouviu e se levantou para ver o que era. Estava chovendo tanto que ele só olhou a parte da frente da casa. Mas, de novo, não viu nada de estranho. Então, ele gritou para a escuridão que se aquilo acontecesse de novo, ele iria chamar a polícia. Então, entrou em casa e ficou na sala com a gente. Mas isso foi tudo o que aconteceu lá fora pelo resto da noite. Pouco depois, a tempestade passou e os primeiros raios da luz da manhã começaram a aparecer. Nós 3 acabamos indo dormir. Hoje em dia, quando meu sobrinho e eu pensamos naquela noite, há não muito tempo atrás, nós pensamos se o que ele viu no corredor poderia estar nos protegendo do que quer que fosse que estava lá fora tentando entrar, já que ele não se sentiu ameaçado pela visão, mas sentimos medo e a maldade daquilo que bateu na porta. Também imaginamos se a tempestade tem alguma coisa a ver com o que aconteceu ou se ela influenciou o nível de atividade paranormal aqui em casa. Podíamos quase sentir a eletricidade da tempestade no ar naquela noite. E por que eu vivi aqui por mais de 1 ano e nunca vi nada, mas o meu sobrinho sim? Eu não sei as respostas. Tudo que eu sei é que isso tudo realmente aconteceu e que foi uma noite assustadora, que eu não quero que se repita nunca mais. Esse relato foi enviado pela Márcia de Redenção da Serra, São Paulo. Os Perdidos da Ilha Grande. Em visita recente à Ilha Grande, Rio de Janeiro, pude constatar a real beleza deste paraíso. Um lugar que já foi visto como temível pelo presídio de segurança que havia ali instalado
e seus prisioneiros perigosos. Este presídio, localizado na Vila de Dois Rios, abrigou os mais perigosos marginais que já passaram pela nossa história. Mas na Praia Preta, ao lado da Vila do Abraão, existe ruínas de uma antiga construção datada de 1871, realizada por ordem do imperador, para que os imigrantes que aqui chegassem ficassem em quarentena, devido às doenças da época. Este local, chamado de leprosário, algum tempo depois se transformou em presídio também. Este presídio abrigava presos políticos e marginais de altíssima periculosidade. Após a construção do presídio na Vila de Dois Rios, estes presos foram transferidos para lá e o presídio demolido na década de 50. Muitas marcas ficaram nas paredes do leprosário. Existe uma câmara escondida, de difícil acesso, que ainda guarda as marcas da dor sem muita depredação. Eu entrei neste lugar e ainda filmei algumas inscrições nas paredes e pude sentir o ar pesado que reside ali. Fiz esta prévia para que você que está lendo essa história tenha condições de entender o que vou contar. Muitas histórias cercam a Ilha Grande. Em novembro de 2001, fui a passeio para este local. Levei material para pesca, pois pretendia descansar bastante. Durante o dia, passeamos e quando começou a anoitecer, preparei o meu material e me dirigi à Praia Preta, onde fica o leprosário. Me instalei a uns 300 metros do local, acendi o lampião e preparei todo o material para iniciar a pesca. Pretendia ficar ali até conseguir fisgar algum peixe merecedor de fotografia. Era mais ou menos 00:30, quando, ao longe, escutei rumores de muitas pessoas caminhando pela trilha que nos leva à Praia Preta. Sem a menor maldade, imaginei que seriam mais aventureiros em busca de uma boa pesca. Ainda olhei para a direção da trilha. Pude perceber alguns vultos no escuro, pois o lampião não rendia muita luminosidade. Falavam muito baixo, quase murmuravam, e não dava para distinguir nenhuma palavra. Seguiram caminhando até que sumiram na curva da trilha. Neste momento até que fiquei feliz, pois parecia que este grupo era bastante numeroso e se resolvesse se instalar ali perto, iriam atrapalhar minha pescaria. A verdade é que o tempo passou até que eu me esqueci deles, quando comecei a ouvir ao longe alguns gemidos. Parecia que alguém estava em apuros. Lembrei-me do grupo que havia passado por mim. Mas também percebi que não poderiam ser pescadores, pois não via nenhum outro lampião aceso na orla da praia ou qualquer outra fonte de luz que seria necessário. Fiquei intrigado com aquilo e resolvi apurar mais a audição. Os gemidos vinham da direção do antigo leprosário. Instantaneamente acreditei que pudessem ser viciados ou um grupo de campistas. Mas apurando também a visão, pude perceber que alguns vultos, acredito que 5, andavam de um lado para o outro, se abaixavam e levantavam. Aquilo começou a me intrigar. Resolvi pagar para ver, e com isto peguei a minha faca de pesca e o lampião e me dirigi em direção de onde partiam as visões e murmúrios. Comecei a sentir medo durante o meu progresso, porém estava bastante curioso para saber o que estava acontecendo. Conforme eu me aproximava, os murmúrios ficavam mais audíveis. Porém, não conseguia ver mais nenhum vulto. Imaginei 1.000.000 de coisas naquele momento. Cheguei a 10 metros das ruínas do leprosário e na areia da praia, um riacho vindo da cachoeira desaguava no mar. Era uma água muito gelada e atravessei rapidamente. Os murmúrios já haviam se transformado em gritos de dor, palavrões e pedidos de socorro. Algo horrível de se ouvir, ainda mais sozinho no escuro. Não conseguia mais me mover. Quando pude ver um homem, branco, alto, com os cabelos desarrumados, barbudo e maltrapilho se aproximando em minha direção. Parou a uma distância de 3 metros. O lampião iluminou bem a sua fisionomia maltrapilha e suja, olhar perdido e arregalado. Fixou o olhar em mim e disse: Você pode me ajudar a sair daqui? E eu, atônito, consegui apenas responder: Como? Em seguida, o homem gritou uma palavra, bem alto. Virou-se de costas e se dirigiu ao leprosário, juntando-se a um grupo de outros vultos que andavam sem rumo. Imediatamente, tentei me mexer e minhas pernas trêmulas articularam os passos. De costas, fui me afastando e quando estava a uma boa distância, virei-me e corri com a faca e lampião nas mãos.
Deixei todo o material de pesca para trás. Segui direto para a casa que eu havia alugado e entrei desesperado e aterrorizado com o que acabara de acontecer. Não consegui dormir e nada contei aos meus familiares que estavam comigo. No outro dia, saí cedo e fui buscar o material de pesca e arrisquei uma olhada rápida no leprosário, onde mais tarde, buscando informações, descobri uma série de outros acontecimentos que contarei em outra ocasião. Esse é mais um relato do site casafantasma.org, enviado pelo Amauri. E estes foram os relatos desta quarta. Não esqueça de me dar 5 estrelas se estiver ouvindo pelo Spotify. Me segue lá no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Lembrando que todos os links estão na descrição deste episódio. E se você tiver algum relato para contar, mande no e-mail assustadoramente_podcast ou pelo direct do Instagram. Lembrando de mencionar se deseja ser identificado. E por hoje é só. Até a próxima semana. Beijo!